Obrigado, boa tarde a todos. Agradeço o convite. Enfim, especialmente do Palavra Aberta, da Patrícia, para participar hoje aqui. Eu vou passar rapidinho uns slides só para mostrar, representar algumas coisinhas. Enfim, falar de liberdade de expressão, Constituição aos 25 anos, uma mesa com o Jobim, participou do processo constituinte, tem que falar daqui para frente, o que eu estou vendo daqui para frente, porque senão é até covardia, né? Então vamos lá. Primeira coisinha que eu queria passar para vocês é, rapidamente, se a gente for pensar o que vai ser a liberdade de expressão em democracia digital daqui para frente, obrigado, comparando com o que a gente tinha no momento da Constituição, a gente tem que fazer alguns paralelos. Tá? Que paralelos são esses? Se a gente olhar lá na época da Constituição, nos anos 80, a gente tinha 6 canais de televisão, com a Globo detendo 70% até 100% da programação, se diz lá no final da primeira novela, primeira versão da Selva de Pedra, ou no Rock Santeiro, que bateu quase 100%. A gente tinha só alguns jornais concentrando boa parte dessa informação. A Folha circulava mais de 1.300.000 ao final de semana. Desculpa. A Folha circulava mais de 1.300.000 exemplares ao domingo, naquela época que ela saía com o encarte do Atlas e tal. Hoje ela está circulando 300 e poucos mil, 350 mil, salvo engano, ao domingo. Foi aquela época das revistas, das manchetes, da Veja, isto é, Manchete. Veja ainda continua líder, publicando tirando tiragem de mais de 1 milhão ainda por semana, mas foi aquela época que a gente tinha um monte, era super interessante, Bis, Placar, Med, Chiclete com Banana. O pessoal mais novo aqui não pegou, mas foi a época em que a gente se informava mais profundamente sobre um tema aos finais de semana, com as revistas que saíam. A pesquisa escolar, que era feita com Bassa, britânica, ou nas bibliotecas. O computador, que era caríssimo. O telefone, que era passado como herança de tão caro que era e levava anos para a gente conseguir. Fita cassete, a produção... Por que eu coloquei música aí? Porque a produção artística nessa época, assim como todas essas outras que eu estou expondo aí, era uma produção bastante centralizada. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, liberdade de expressão na época da Constituinte, a gente está olhando um paradigma, que era o paradigma dos períodos dos anos imediatamente anteriores, que a gente sabe foram os anos de ditadura, e com um modelo de produção cultural, informacional, artístico, muito centralizado. Então, quando a Constituição fala de liberdade de expressão, democracia, de modos de representação, a democracia participativa, direta, representativa, ela está pensando num modelo de sociedade bastante piramidal, bastante estruturado. Internet, nessa época, enfim, nem pensar, né, nos anos 80. E aí, o que acontece quando a gente compara com hoje? Hoje, se a gente for olhar o que a população tem acesso, é celular, tablet, mesmo a população mais carente, a gente já está com quase 100, está com 80 e tantos milhões de brasileiros com acesso à internet, agora, segundo a última pesquisa. Enfim, quase metade da população, e isso vai com certeza crescer muito até 2015, com a popularização dos telefones e planos de internet celular. A tendência é que a gente chegue quase à totalidade lá para 2020, quase a totalidade da população com acesso. Enfim, a gente usa uma série de recursos, tem conexão, compra-se um celular hoje que se tira foto, fotografa, filma, tudo em tempo real. Quando eu falei para vocês os 350 mil tiragens, a tiragem de 350 mil exemplares da Folha aos domingos hoje, se a gente olhar a audiência, sei lá, só do Mídia Ninja, por exemplo, na cobertura daqueles momentos mais quentes das manifestações, eles batiam 35 mil pessoas assistindo. 35 mil pessoas assistindo em tempo real alguma coisa sendo projetada por um celular, que é 10% de uma circulação da Folha de São Paulo de domingo. Não é pouca coisa. Então, o contexto que a gente está hoje e daqui para frente isso tende a aumentar é muito diferente. É muito diferente daquele em que a nossa Constituição foi pensada. Um outro exemplo, para a gente ter uma ideia, isso aqui não é científico, tá? Mas uma pessoa aí na década de 80 tinha uma relação diária com em torno de 10 pessoas,
15 pessoas no seu círculo mais próximo de amizade. Hoje, saiu uma pesquisa recente. Vocês têm ideia de quantas pessoas a gente tem em relação por dia? Amigos em redes sociais, a média? Se alguém se arriscar a contar aí, eu contei ontem fazendo isso. 231 carinhas ali colados nesse slide. E tem 231. A média, isso é a média que o brasileiro tem de pessoas em suas redes, em sua rede social. Está se falando de Facebook especialmente, tá? Ou seja, uma única postagem que você coloca, se não for censurada, se não for filtrada pelos filtros dessas redes, em tese iria para 231 pessoas. Um modelinho muito simples, também não científico, mas algo feito só para exemplificar. Se a gente considerar um modelo de difusão da informação, em que eu coloquei ali algumas variáveis, quantas pessoas são a origem da informação, quantos amigos essa pessoa tem, uma taxa de sucesso de replicação da informação e uma superposição de amigos, e eu joguei bem contra, no caso das redes sociais, eu botei uma taxa de sucesso só de 3%, uma superposição de amigos de 50%. Mesmo assim, se a gente fizer 10 iterações de difusão dessa informação, numa rede social você alcança quase 2,5 milhões de pessoas. Enquanto passando de boca a boca entre amigos, considerando esse modelo hipotético, você não chegaria a 3 mil e poucos, não chegaria a 4 mil pessoas. Se a gente colocar isso visualmente para dar mais impacto, a capacidade de difusão da comunicação na internet cresce, enquanto a comunicação sem internet é praticamente linear, ela nem aparece nesse gráfico como uma curva, apesar de ser. E por que isso é importante, né? Quando a gente olha o timeline aí das manifestações, a gente vê, deixa eu voltar aqui, a gente vê que as primeiras manifestações começaram um ano antes dessas grandes manifestações de junho agora. Tá? Elas começaram no Rio Grande do Norte, tá? Em 2012, com 2 mil pessoas. Rio Grande do Sul, já em março, com 3 a 10 mil pessoas. Sempre com a questão do passe livre. Chegou em São Paulo com 2 mil pessoas em junho, depois 10 mil pessoas. Até que dia 12 de junho teve um fato muito importante. 12 de junho foi o dia em que o governo anunciou que seria mais duro contra vandalismos. Não sei se vocês se lembram dessa data. Até 12 de junho, a gente tinha 10 mil pessoas participando das manifestações. O governo anunciou isso. No dia 13, houve as manifestações, ainda com 10 mil pessoas em São Paulo, reparem que não cresceu, e 4 mil no Rio. Só que, nesse dia, aconteceu o quê? Foi quando a gente teve a capa da Folha, logo no dia seguinte, com a polícia reage com violência a protestos e São Paulo vive noite de caos. Foi da Juliana Valone, que tomou aquele tiro, que apareceu. Chico Sá escreveu uma postagem, fez muito sucesso sobre a Juliana, e isso repercutiu muito nas redes sociais. O Chico tem um monte de seguidores. Isso tomou aquela proporção que a gente viu naquele gráfico ali. Mas foi a partir desse momento que a gente teve essa difusão da informação, que ela passou efetivamente a utilizar todo esse canal de redes sociais em favor das manifestações. E aí a gente tem ali essa tabelinha, que na verdade você vê com um crescimento muito baixo, e depois um crescimento muito, muito rápido. Em uma semana você chegou a 1,5 milhão de pessoas nacionalmente nas manifestações. E depois cai. Se a gente olhar esse gráfico, ele é muito parecido com aquilo que a gente viu ali de trás, naquele modelo hipotético, que vai, de repente, sobe muito rapidamente. Mas o que fez subir aumentar drasticamente esse número de pessoas, não foi que as pessoas resolveram de um dia para o outro, vamos juntar numa manifestação, cada um com a sua pauta, cada um com a sua bandeira. O que aconteceu foi que aquele recrudescimento com o auxílio da mídia, que ajudou a disparar, da mídia tradicional, que ajudou a disparar os pontos de origem nas redes sociais, fez com que o crescimento de difusão dessa informação e a participação nas manifestações subisse daquela forma. Bom, e aí a gente pergunta, né, qual era a pauta? A minha leitura
você vê a pauta original antes, que estava atraindo 10 até 15 mil pessoas, era o passe livre, era os 20 centavos, era isso. A pauta posterior foi difusa. Então você tinha grupos com a pauta do passe livre, outros que era contra a corrupção, outros contra não sei o quê, a PEC 37, entrou uma série de assuntos nas manifestações, sem uma única pauta definida. Na verdade, existia sim uma pauta. Tinha uma pauta definida que foi exatamente o que mostrou que causou esse estopim. Foi a ação da polícia. As manifestações foram, na verdade, pelo direito de se manifestar. Foi pelo direito de se manifestar sem a agressão. Apesar de não ser a bandeira expressa em nenhum local, esse foi o tema que provocou aquele crescimento, como a gente viu ali. Mas os pontos isolados continuaram. Por que esses pontos, essas pautas distintas continuaram? E por quê? Porque é um modelo clássico. Quando a gente olha, aí é um texto tá aqui embaixo, do Chris Anderson, já de 2004, quando ele fala no livro dele da Cauda Longa, e ele diz que a gente está voltando para um modelo de conhecimento, de nichos na internet, um modelo que a gente não vive mais só naquele primeiro 10 ou 20% de um Pareto, esse tipo de gráfico a gente chama de um Pareto, né, que tem uma grande concentração de um lado e depois vai caindo devagar. O Chris Anderson falou, a internet tem possibilitado para a gente, para as empresas, atuarem naquele novo mercado, a cauda longa, não necessariamente só naqueles grupos. Então, isso aconteceu em diversos setores, aconteceu na música. Na música a gente viu, cresceu novamente o mercado do blues alternativo, do jazz, do não sei o quê, isso tudo foi reaparecendo porque você tinha condições de, através da internet, vender para grupos muito pequenos aquilo que era do interesse dele, sem focar só nos grandes grupos. Você não tem como colocar 1 milhão de discos numa loja, mas você tem como colocar num site, discos de diferentes gostos. Então, aquele pessoal que está com interesse na cauda longa teve a oportunidade de aparecer. Isso aconteceu com jornais, isso aconteceu com a música, isso aconteceu com vídeos, a gente vê o caso do Netflix. Isso tem acontecido na política e na representatividade também. Então, o que a gente viu, acompanhou nessas manifestações com as múltiplas pautas, é, na verdade, a manifestação dessa cauda, desse rabo de pessoas, dessa parte final, que não necessariamente estava insatisfeita com os 20% dos 20 centavos do ônibus ou com um ponto. Estava insatisfeito com uma série de questões, e isso aglutinado através da facilidade de comunicação, fez com que o movimento ganhasse a dimensão que ganhou. Num modelo muito diferente, um modelo muito mais de rede do que aquele que a gente está acostumado. Para encerrar, que já me levantaram a plaquinha lá, tenho 3 desafios que eu vejo para esse novo modelo democrático a partir de agora. Um é de representatividade, tanto para partidos políticos quanto para o legislativo. A população dessa cauda longa quer participar com as suas pautas. Então, não dá para se atender a pauta só de um grupo ou as pautas majoritárias. As pautas menores ganham importância e tem que se atentar para isso. Mesmo pautas pequenas, como os 20 centavos, podem virar isso que a gente viu que virou. O outro é questão de planejamento, execução e transparência. É preciso que o governo, especialmente o executivo, aí, forneça esse tipo de informação para a população. Enfim, e por fim, uma questão que linka aqui com o Marco Civil, que é a questão da soberania. Como disse o Ricardo, muito importante aí, são empresas privadas que estão controlando hoje essa comunicação, mas mais do que privadas, são empresas com sede nos Estados Unidos com dados no exterior. E a gente tem dificuldades muito grandes aqui no Brasil para fazer qualquer tipo de investigação, porque ela tem que ser submetida ao crivo norte-americano, para que os dados sejam abertos, mesmo quando entre brasileiros. Um caso recente do STJ que trata disso, que o Google se negava a informar os e-mails entre 2 brasileiros objetos de uma investigação. Então, hoje, esse novo modelo de comunicação difusa, através de redes sociais, é importante, facilita, dá força a esses grupos, esses pequenos grupos da cauda longa. Mas a gente tem que olhar o outro lado dessa equação também, que é hoje, quem detém essa informação e esses canais são grupos privados, nada contra, licitação e etc. Não estou nem entrando no aspecto NSA e tal, mas com um conflito territorial que a gente ainda não sabe como resolver. Se esses dados estão lá, se eles controlam a partir da legislação norte-americana, como é que a gente daqui vai atuar? Enfim, acho que era isso para deixar como provocação para o debate. Obrigado.